Boa noite, Viviane. Boa noite. Tá escutando bem aí? Estou, e você? Tudo tranquilo. Queria pedir também para o pessoal comentar como é que tá a conexão da gente, a questão do áudio também, para a gente se adequar. Mas desde já, Viviane, queria agradecer imensamente sua presença aqui. Sei da sua rotina corrida e tá abdicando um pouco do seu tempo para compartilhar grandes conhecimentos conosco, é de grande valia, principalmente nesse tempo de pandemia, como mencionaram aqui a nossa primeira live. Então, tem, no caso, essa responsabilidade com uma pessoa tão gabaritada como você. Então, desde já, agradeço imensamente a aceitação do seu convite e já pedindo que você se apresentasse um pouco mais para o pessoal aqui. Oi, boa noite, né? Já 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? Nesse momento, sua primeira live, né? E para quem não me conhece, eu sou Viviane Amorim, eu sou graduada em História, licenciatura e bacharelado pela UFRN. Tenho pós-graduação em Gestão do Processo em Saúde, porque eu sou empregada pública pela EBSER, né? Atuo na área da saúde. E estou cursando o nono período de Direito na UNP, né? E tenho uma coluna na Mais Editora, junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa, na qual a gente trabalha o método dos mapas mentais, né? E lá a minha coluna a gente voltou bastante para a educação, para a parte de ensino para o estudante, né, da graduação, como também para o pessoal dos concursos públicos. Show de bola. E só registrando já aqui a presença de várias pessoas conhecidas, Hugo, Marquinhos, Foco Magistrado, grande João Pedro, Gênio, Rafael, então várias pessoas que estão no dia a dia conosco nessa labuta diária. Viviane, o tema de hoje, gerenciamento de estudos, organização e técnicas. Temos hoje um cenário mais do que atípico, né, em relação à pandemia, infelizmente. E esses impactos acabam refletindo também nos nossos estudos, seja para pessoas que estejam no ensino fundamental, médio, superior, e até quem está nessa preparação de prestação de concursos públicos e até o OAB, né? É uma situação real que a gente está vivendo particularmente. Então, eu queria que você comentasse um pouco acerca disso, você que tem um contato muito direto com pessoas que estão nessa situação e que acabam tendo uma grande dificuldade por causa dessas incertezas, dessa preocupação que acaba afetando até o psicológico, né? Ansiedade, frustração, procrastinação, de não saber desse rumo de quando vai ter, quando é que vai ter essa normalidade. É, esse 2020 foi bastante atípico, né, para a galera que está estudando. A gente estava aguardando uma série de editais, por exemplo, eu que sou estudo para carreiras policiais, a gente estava esperando o boom de concursos de carreiras policiais, né? A gente estava esperando a média de 5 editais para a Delta e praticamente assim adiados todos, né? PR está aí. O único, acho que a possibilidade ainda de manter a data é DEPEN, que até agora ninguém falou nada, né? E isso acaba desnorteando todo mundo. A gente fica nessa incerteza se continua estudando, se não, se dá uma pausa, se procura fazer outra coisa, procura estudar, fazer uma pós, fazer um curso de advocacia extra, alguma coisa assim desse tipo. Eu digo por mim, de março para cá, eu já repensei milhares de vezes o que eu iria fazer. Parei realmente de estudar bem nesses últimos dias, com essa história desse adiamento sem data, por enquanto, com essa previsão para agosto, né? Ninguém sabe. O concurso que eu estava estudando, que creio que você também estava, o PCRN, também sem previsão nenhuma, futuramente em 2021, né? Dizem que sairá nesse segundo semestre, mas eu creio que não. Se não saiu até agora, não vai ser no segundo semestre. Então, isso deu uma desnorteada grande, né? E faz com que a gente repense e reestruture o nosso estudo por completo. E até pelo fato de como está sendo colocado, né? Incerteza.
sempre temos essa perspectiva de motivação, de automotivação, que realmente eu tenho que estudar, não tenho que parar, sendo que na prática acaba sendo muito difícil, justamente por essas atipicidades, seja da forma da absorção do conteúdo, se você está estudando, com certeza está tendo uma aula virtual, se você está estudando para algum concurso, geralmente aquela adrenalina do edital, daquela data te motiva a saber que você está perdendo um dia, e quando você não tem essa projeção, acaba sendo um pouco mais complicado. Pelo menos é o que eu vejo. Sendo que aqui traremos justamente esses métodos, né? Essas técnicas que você E, utiliza no seu dia a dia, que no caso essas organizações. Então, o que é que a gente poderia adentrar aqui Viviane, em relação dessas técnicas de organização de estudos, bem como a sua necessidade no dia a dia de ter esse planejamento? inicialmente, a gente tem que pensar que estudo é algo que você vai fazer para um futuro assim mais distante, né? Você não adianta você querer estudar para ter um resultado agora, né? Nesses 30 dias. O estudo é algo assim que você vai adquirir o conhecimento ao longo do tempo. E para você adquirir esse conhecimento, você tem que ter, em primeiro lugar, né, ter na sua mente o foco principal é a organização. Não adianta você procurar, você estudar, na verdade, de maneira desregrada, sem ter uma técnica, sem ter um método, sem ter um objetivo. Você termina sendo algo inútil, vamos dizer assim. Você precisa ter uma organização, uma disciplina, um planejamento para que tudo que você estudou no dia da prova chegue, com certeza não chegará a 100%, mas que chegue num nível muito maior, né? E com isso eu separei 5 técnicas que são assim as mais conhecidas, né? Assim que são as mais fáceis de ser utilizadas, não tem nada muito mirabolante, porque tem umas técnicas que são muito mirabolantes, aquele estudo intercalado, que puxa uma questão, uma matéria dali, outra de cá, que terminam dificultando o aprendizado. E que muitas pessoas vendem como fórmula mágica, né? Aquela Isso. velha situação de não, você tem que estudar 15, 16, 18 horas líquidas no dia para, no caso, ter aquela aprovação, você não tem que dormir, você tem que treinar enquanto eles estão dormindo, então acaba gerando também essa pressão interna muito grande que acaba afetando na sua integridade física, psicológica. Então, se você tem uma preparação, às vezes, de 3 meses, no primeiro mês você deu um gás tão grande que no segundo e terceiro você não vai conseguir render mais nada. Então, também compacto dessa percepção de ter realmente um cronograma, de ter um roteiro de estudo, de ter um planejamento diário, semanal, para você realmente ter e ver o que você está evoluindo, né? O mais importante disso. E qual seria, no Isso. caso? Pode falar. Não existe fórmula mágica, não existe essa história de estudar por determinado método, 45 dias você vai passar. Não existe. Não adianta você cair nessa história, né? O estudo advém, o conhecimento advém com o tempo, com a constância, né? Com você sentar e descobrir o meio que você aprende mais fácil, o meio que você se adapta e você continuar seguindo nesse caminho. Né? Eu sempre falo do método de 21 dias, né? Para você adquirir o hábito de estudar em 21 dias, né? Que você faz um pouquinho a cada dia, aquilo vai se tornar um hábito e a partir daí você vai sentir falta do estudar. Você vai sentir falta daquele momento de leitura, de realizar questões, né? Não vai ficar tão difícil e tão pesado o seu estudo. Não existe aquela pessoa que estuda 12 horas líquidas, nem 8 horas líquidas, nem 6 horas líquidas. Até eu sou contra esse tal desse cálculo de horas líquidas, porque você acaba se prendendo a uma coisa muito abstrata que termina tirando o seu foco do estudo. Você fica ansioso, você termina deprimido, porque você não atingiu aquele horário, né? Você fica preso naquilo e o estudo acaba deixando de ter um rendimento bom. Com certeza. E só registrando aqui a presença do nosso querido amigo Isaro, sempre conosco aí também nessa jornada, nessa luta diária. E é muito bom ver esses amigos por perto.
E, Viviane, uma coisa que você falou em relação de estudos, eu lembrei, de você também ter a noção do seu autoconhecimento, né? Porque eu também vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam muito nervosas ao ver postagens de amigos estudando, tendo essa rotina, e estudando, às vezes, para o concurso que você quer, e você fica, poxa, enquanto aquela pessoa está estudando, eu estou aqui no meu quarto, deitado, no WhatsApp, vendo Instagram, e acaba gerando esse efeito inverso, né? De você realmente ter uma motivação, então você acaba tendo a desmotivação porque você fica frustrado. Então também é interessante ter essa rotina de hábito, como você mencionou. Eu falo até para os meus alunos pequenos que antes de você ter o hábito, você vai ter a obrigação, você vai ter a necessidade para depois ter, no caso, esse hábito, né? Esse hábito diário de você, no caso, conseguir fazer com disciplina e com motivação. Com certeza, nem todos os dias você vai estar motivado, mas você vai ter a disciplina ali. E João Pedro está perguntando aqui se existe alguma maneira de saber qual método me identifico mais com questões. E é justamente isso que Viviane vai trazer aqui para a gente, quais são os métodos mais conhecidos para a gente ver o que nós podemos aplicar na prática. Isso. Não existe como eu estava dizendo, uma fórmula mágica, né? O método você vai conhecer aplicando. Não adianta você perguntar, Viviane, qual que você utiliza? E utilizar o mesmo que o meu e perceber que não está rendendo, mas vai continuar utilizando, porque foi a Viviane que disse que era esse, que ela utilizava. Não. Você vai adaptar, isso que a gente vai conversar aqui, vai adaptar a sua rotina, você vai procurar um que seja mais fácil para você, para a sua aplicação, para o seu entendimento, principalmente para o seu aprendizado, e aí você vai descobrir qual é o seu. Por exemplo, eu faço uma miscelânea, eu misturo tudo para dar o meu, entendeu? E pode ser que para você funcione dessa mesma forma, ou para você tenha um, e aí você leva aquele para a sua vida toda. Perfeito. E já trazendo esses métodos, Viviane, qual o primeiro que você selecionou aqui para a gente? Assim, os métodos eu separei assim, um para otimizar o tempo, né? Um para quem é visual, um que é para mais leitor e um para quem gosta de misturar tudo, entendeu? O primeiro que eu trouxe é um conhecidíssimo, acho que todo mundo ouviu falar, já tentou aplicar, que é o método Pomodoro, né? Que é o que para quem tem pouco tempo de estudo, né? Assim, um horário super curto, apertado e que quer continuar estudando, né? Ele é um método assim que a gente divide o estudo em 4 blocos de 25 minutos e entre esses blocos 5 minutos de descanso, né? Porque a mente da gente necessita descansar. Não tem aquela história de você se sentar para estudar 4 horas seguidas, sem nem tomar água, nem olhar para o lado, apenas assistindo a televisão. Isso não existe, né? Cansa seu cérebro, você termina absorvendo muito menos o que você está estudando, né? A disciplina, e termina que no final você está tão exausto que no outro dia você não vai ter nem mais ânimo para estudar, né? Não vai terminar, eu estudei ontem 4 horas, hoje eu vou deixar assim para estudar, só fazer umas questõezinhas, porque o de ontem eu já estudei demais, né? Eu já usei isso, já passei madrugadas igual uma doida estudando, e para mim não funcionou. Então, o Pomodoro, você estuda numa média você faz 4 blocos de 25 minutos. Entre esses blocos, você faz 5 de descanso, vai beber uma água, ir no banheiro, olha o zap, bem rapidinho, 5 minutos. E depois, depois de terminar esses 4 blocos, você pode fazer um intervalo maior. Um intervalo de uma média de 15, 20 minutos de descanso. Para, caso seja necessário, você retornar novamente. Eu faço isso quando eu estou com um tempo muito curto. Como eu estudo à noite, né, assim, geralmente quando eu chego da faculdade, então eu estudo entre 10 até 11 horas, meia-noite. Então eu tenho um tempo muito curto. Então, para otimizar esse meu tempo pequeno, eu divido assim entre 4 blocos de uma disciplina, 4 blocos de outra e questões. Porque para mim facilita desse modo.
Então, Pomodoro seria basicamente para quem quer otimizar o tempo, né? De uma forma mais prática. Isso, E também é para quem quer realmente. e só fazendo um comentário interessante que, por exemplo, você falou que são 25 minutos e 5 de descanso. É bom ter essa disciplina também, né? Que às vezes a gente quer descansar esses 5 minutos e os 5 minutos viram uma bola de neve, daqui a pouco você está uma hora na cama e volta e perde todo o conteúdo, o raciocínio do que você já tinha previamente estudado. Então tem que ter também uma disciplina em relação a isso, né? Cronometrar, fazer tudo isso e voltar realmente aos estudos. Isso, o estudo tem que ter uma disciplina, né? Organização, planejamento. Se você tem 5 minutinhos de descanso, são só 5 minutinhos de descanso. E principalmente, não estude deitado na cama, não estude num canto que tenha algo que tire a sua atenção, que tire seu foco. Você vai estudar, se organiza, organiza seu material, organiza o ambiente e vai estudar. 5 minutos, são 5 minutinhos realmente contadinho, coloca no relógio. Existem aplicativos específicos para o método Pomodoro. Você coloca lá o horáriozinho, ele vai despertar quando der os 25 minutos e despertar quando dá os 5 para você retornar. Mas lembrando, isso depende de você. O estudo depende de você. Não é o método que vai fazer com que você passe. É a sua vontade, a força de vontade, a busca pelo desempenho, pela aprovação. Isso vai de você. Com certeza. Já no caso, ratificando o que a gente mencionou, né? Os métodos e as técnicas que você vai passar aqui é só para direcionar o pessoal ter essa absorção para ver o que se adequa mais. Se você, no caso, tem uma predileção visual ou de otimizar o tempo, se você tem um tempo maior, gosta de absorver de uma forma mais aprofundada, mas tudo depende de nós, tudo depende de quem vai estar ali, no caso, tendo a aplicação do método. Registrar aqui a presença também do meu amigo Júlio. E João está perguntando outra coisa aqui. Se existe algum aplicativo que ajude nesse intervalo, no caso do Pomodoro. Isso, é só você procurar por Pomodoro. Se for no app do Android, tem, Pomodoro. Você cadastra o horário e ele vai despertando de acordo com o tempo que você colocou lá. Outros aplicativos interessantes para estudo que eu utilizo o Aprovado. Apesar dele ser para calcular, como o pessoal chama, as horas líquidas, eu utilizo para calcular o tempo que eu levei para o meu estudo. Para cada Né? matéria. Assim, você coloca as disciplinas que você vai estudar no dia e lá você vê mais ou menos quanto tempo você gastou e o bom é que no final da semana você sabe mais ou menos a média de quanto você se dedicou. Que, inclusive, eu particularmente utilizo o Aprovado justamente por causa disso, para ter esse direcionamento de quanto tempo eu estou me dedicando a cada matéria. Então, o próprio aplicativo, você tem como selecionar, como você está dizendo, a matéria, qual o assunto daquela matéria também, se for uma ramificação. E toda vez que você começa o seu estudo, você aperta ali o play. Se você vai no banheiro, tem alguma pausa, você já pausa. E no final ele vai dar, no caso, o resultado líquido que você passou estudando ali. Então, é muito interessante para quem quer, vamos dizer assim, às vezes estudar para um edital de uma forma mais metódica. Vou direcionar uma hora para cada matéria para no final fazer um resumão. Então é muito interessante esse aplicativo Aprovado. E quais outras E técnicas nós temos também? aí, o Aprovado, desculpe, o Pomodoro é para a questão de otimizar o tempo, né? A gente vê que tem pessoas que são mais de leitura, tem pessoas que são mais visuais e tem pessoas que estudam escrevendo. Eu sou daquela pessoa que perco o foco em 10 segundos. Se eu estou estudando e estou lendo um negócio e vejo uma formiguinha andando, eu já perco totalmente o foco e vou ficar observando a danada da formiguinha andando, né? Se alguém conversa perto de mim que eu estou lendo, quando eu olho para o lado, eu já esqueço o que eu estou fazendo e me pego prestando atenção naquela pessoa conversando. Então, assim, esse método de Robinson, que é o próximo que a gente vai falar, ele é para as pessoas que se sentem melhor estudando, lendo.
Tem pessoas que adoram ler aqueles PDFs. Por exemplo, o PDF do Estratégia, que é maravilhoso, mas tem cento e tantas páginas. Então, tem pessoas que não gostam de assistir videoaula, preferem ler e grifar o material. E, a partir daqueles grifos, estudar. E nesse método, que, na verdade, ele se chama, até anotei aqui, EPL2R, né, que é a tradução, né, que ele é um método americano, no inglês ele tem outra sigla. Ele parte do estudo a partir da leitura e de uma forma, de uma percepção que você vai construir com essa leitura. O E significa de explorar. Você vai pegar aquele material, por exemplo, o PDF, você vai pegar aquele PDF, dá uma olhada. Você não para ler nada, você vai olhar, tem 190 páginas sobre direito constitucional. Então, eu vou olhar, folhear, ver, tem figuras? Tem quantas questões de exercício? Cada aba tem 10 questões de certo ou errado. Ah, legal. Quantos subtítulos? Você vai dar uma olhada geral e explorar aquilo que você vai ler. Depois de explorar, você vai fazer o P, que é perguntar. Esse perguntar, você vai perguntar como? O que é que eu sei sobre esse assunto? Né? Você vai ver teoria da Constituição, né? Você vai olhar o que é que eu sei de teoria da Constituição. O que é que eu sei do relacionado aos direitos fundamentais, por exemplo. Quais são os direitos fundamentais? Eu sei que fica no artigo 5º. Eu sei que isso aqui fica no artigo 4º. Eu sei que não sei o que. Pronto, você vai dar uma perguntada para você. Depois de se perguntar a si próprio, você vai olhar os subtópicos do material, que ali também cabe como perguntas. Os subtópicos são tipo como se você tivesse sendo feita uma pergunta e o texto fosse sendo a resposta. Então, ali você vai ver, a partir daquelas perguntas, o que é que você sabe, sem ler o material, sobre aquilo. Depois, você vai ler a primeira vez, que é o L. Nessa leitura, você não vai rabiscar nada. Você vai ler concentradamente aquele material, passinho por passinho, as 190 páginas. Você lê tudo sem fazer uma marcação. Depois, você vai, o primeiro R, que é rememorar. A partir daí é que você vai grifar o material. Você vai ler, depois de você saber do que se trata, o que é que você conhece, o que é que você não conhece, se as suas perguntas foram respondidas ou não com aquilo, né, com essa análise, você vai grifar o material. Grifar como? Não é grifar igual a gente grifa, marcando tudo que acha bonito no mundo, não. Você vai grifar sistematicamente, palavras-chave, conceitos que você não conhece, coisas assim que você acha importante, as respostas das suas perguntas, né? Direitos sociais. Ah, eu não sei quais são os direitos sociais. Você grifa lá os pontinhos que tem falando dos direitos sociais. Entendeu? E isso facilita, quando você for reler o material, você já vai ter uma noção onde está, você vai ter noção do que ele se trata, se você vai precisar complementar sua leitura posteriormente, tudo isso você vai, com esse método, você já vai adiantar muito na sua revisão. E o último R é repassar. Tem muita gente que aprende, tem maior facilidade quando faz a autoexplicação. Depois disso tudo, você já vai ter uma bagagem boa para pensar, o que são direitos sociais? Depois de você ler. Direitos sociais são direitos assim, 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 assado. Então, você depois todos esses passos, depois de preencher isso tudo, você por si só será capaz de montar o seu conhecimento, né? E muita gente ainda alinha nesse último ponto a escrever no seu material, né? Terminou, vou escrever aqui no cantinho as palavras-chave, escrever o conceito de acordo com a minha percepção, e isso vai facilitar no seu entendimento. E essa explicação final é até interessante, porque pode ser algo próprio, né? Eu pensando aqui, pode ser algo próprio, eu explicando, por exemplo, de frente ao espelho, ou pegando, já vi vários colegas pegando o telefone, começando a gravar, fica, no caso, repetindo aquilo, escutando no fone, ou quando vai para algum local, coloca no carro, no Bluetooth, alguma coisa. Então é muito interessante para quem tem essa predisposição da leitura como ponto primordial para a questão da absorção de conhecimentos, mas que também a gente tem que reconhecer, quem tem um tempo um pouco maior, né? Por causa dessa magnitude, porque você... como ele é uma coisa muito ampla, né? Assim, você demanda um tempo, assim, por exemplo, grande,
são para pessoas que realmente estudam só por PDF, né? E depois resolvem algumas questões, né? Para ele o PDF basta, você não vai perder tempo assistindo videoaula, você não vai perder tempo esquematizando no seu caderno, fazendo resumo, fazendo flashcards, por exemplo, você vai apenas ler o PDF. Tem pessoas que estudam assim, que são totalmente voltadas para a leitura, né? Não são adeptas à escrita ou ao visual, né? Então, para esse tipo de pessoa, fica útil. Agora, é para pessoas que têm mais ou menos 3 horas diárias de estudo, para poder dedicar, por exemplo, 1 hora para o estudo essa leitura mais rápida, 1 hora para poder organizar o que foi feito, fazer as marcações, os grifos de maneira correta, e depois 1 hora fazer essa parte de repassar o conteúdo. Perfeito. E só frisando novamente aqui, não estamos dando fórmulas mágicas em relação a nenhum método, nenhuma técnica, estamos só, no caso, conscientizando, informando a todos quais são as técnicas e métodos que Viviane, no caso, aplica no seu dia a dia, que já teve experiência nessa troca também de network com outras pessoas, absorvem. E vocês, no caso, vão aplicar a realidade prática de vocês. No caso, o que vocês gostam mais de fazer, se é a questão do visual, da escrita, da leitura, se o seu curso, a sua escola, faculdade cobra, o seu concurso cobra algo mais rápido, mais lento, mas sempre prezando pela efetividade maior da sua absorção, seja na leitura, resolvendo questões como for. Isso. E o nosso terceiro método aí, Viviane, já dando prosseguimento. Eu separei, eu juntei 2, na verdade, né? Aqui nas minhas anotações, não sei se são os mesmos que eu passei para você. Que são os mapas mentais e os resumos. Para quem é muito visual, eu sou altamente visual, né? Eu tenho que ver, eu tenho que pegar aquilo que eu tô estudando, botar cor, botar desenho, fazer coraçãozinho para eu poder me lembrar daquilo, porque eu tenho uma dispersão muito grande. Então, para mim, o quanto menos tempo eu perco lendo, é melhor, né? E por isso, como todo mundo sabe, eu sou adepta aos mapas mentais no meu perfil. Eu tenho mais de 250 mapas mentais disponibilizados gratuitamente, e assim é como eu estudo, né? Nos mapas mentais, você vai fazer como? Eu faço aquela leitura do material, ou se eu vou assistir videoaula, eu assisto a videoaula, né? Anoto os principais pontos. Na leitura do mesmo modo, eu faço uma leitura prévia, depois eu faço uma releitura, faço os grifos, e depois disso eu já tenho uma noção do que aquele determinado texto está querendo me dizer, né? E me chamam a atenção determinadas coisas. Então, aí eu já marco, separo, por exemplo, o conceito, se for relacionado à natureza jurídica, por exemplo, competência, prazos, coisas que são extremamente essenciais, que eu vejo que eu tenho que saber daquilo, eu coloco no mapa mental naquela disposição que todo mundo conhece. No centro, você coloca o tema principal, né? E depois você vai puxando para as laterais, aí cabe de cada um, se vai puxar em sentido anti-horário, se vai puxar em sentido horário, se vai botar em cima ou embaixo, mas que você coloque ao redor as setas, puxando para o seu assunto. Você coloca o assunto em letra maior, se você quiser fazer de outra cor, eu coloco de outra cor, porque fica mais visualmente, né? Fica mais fácil para eu identificar que aquele assunto é um tópico principal, e depois dali você pode ir ramificando, né? A partir daquele você pode puxar mais outras setas, né? Por exemplo, se você for fazer manualmente, eu faço manualmente. Mas existem aplicativos, né? Aquele Xmind, tem outros aplicativos gratuitos na Google Play que facilitam a sua elaboração de mapa mental, né? Assim, as pessoas acham que é uma maneira complicada de estudar, mas é complicada assim no início. Depois que você aprende, depois que você torna aquilo um hábito de estudar, e quando terminar, se sentar e fazer as anotações, você, em 10 minutinhos, você vai conseguir elaborar um mapa esquematizado perfeito para auxiliar na sua revisão. Agora, lembrando, o mapa mental não serve para você estudar você tendo zero conhecimento daquele assunto.
ele é ótimo para você revisar. Né? Não dá para você pegar um mapa mental e estudar aquele assunto do zero, principalmente quem não for da área do direito, por exemplo, pegar um mapa mental de direito, você realmente não vai entender o que está escrito ali. Então, você vai utilizar, depois de assistir uma videoaula, você vai utilizar que até para basear o seu estudo. O que é que você acha de importante naquela aula que você assistiu? Ah, legal, os prazos são importantes. Ah, o recurso cabível naquela fase do tribunal de júri, é importante, eu tenho que saber. Isso aí tudo você vai colocar no mapa mental. E ele também é ótimo, como também no de Robinson, para você depois, se você quiser, utilizar a autoexplicação. Muita gente pega o mapa e vai, do que está ali escrito, vai ramificando na sua mente, ou ramificando na frente do espelho, ou, né, grava o vídeo e vai explicando para si, né? Olha, tal coisa significa tal coisa, que está em tal artigo, assim, assim, assado. Tal autor entende assim, tal autor entende assado. Isso facilita a fixação do seu conteúdo. Também é uma forma de você utilizar o mapa mental. Já os resumos, assim, a gente faz uma ressalva. Tem muita gente que assiste a videoaula, anota tudo no papel, pega a apostila, anota toda a apostila, faz o resumo e não lê nada daquilo que fez, né? Só o escrever não basta. Só o escrever não fixa o conteúdo, né? Você tem que ler aquilo que você escreveu. Para você montar um resumo, aquele resumo tem que ser útil de alguma forma para você, né? E o resumo é um resumo de verdade. Não é você sair escrevendo trocentas mil coisas que você achou importante no texto. Eu, inicialmente, pecava nesse sentido. Eu pegava e escrevia o slide por completo na folha, depois pegava a doutrina, escrevia trocentas mil coisas da doutrina, escrevia o livro de Nutt todinho, né? Aqueles erros do tipo, erro de proibição, escrevia os exemplos todos, do mesmo jeito que estava no livro de Nutt. Para quê? Se eu tinha o livro, né? Não tinha necessidade. E depois eu fazia o quê? Quando ia estudar para a prova, que eu olhava aquele horror de folha, 10 páginas para estudar um capítulo. Não estudava, não utilizava. Não era viável. Então, resumo é você realmente resumir o que está ali. Você botar natureza jurídica, da mesma forma que o mapa mental, natureza jurídica, conceitos, prazos, recursos, coisas importantes para o seu entendimento, que você bata o olho naquilo ali e você puxa uma chave, né, na sua memória. É mesmo, esse assunto é assim, assim, assado. Esse recurso cabe assim, assim, assado. E isso facilita o seu estudo. São coisas para facilitar o seu estudo. Não é para você simplesmente adquirir o conhecimento do zero. Mapa mental e resumo não é para você conhecer, para você adquirir o conhecimento do zero. São coisas para você reforçar o que você já aprendeu. Exatamente. Só voltando à questão do mapa mental, que foi a primeira técnica, o mapa mental é a mesma coisa que um resumo, sendo que de uma forma visual, né? E, Isso. querendo ou não, tem, vamos dizer assim, muito menos espaço para você colocar mais coisas, então você direciona para aquilo mais importante. Mas para você direcionar o que é mais importante, você realmente tem que ter o que você está dizendo. Um estudo prévio para você realmente delimitar ali durante a sua absorção de conhecimentos, o que realmente você acha que pode cair numa prova, o que pode ser importante em algum trabalho. Então, se você não tiver isso, vai ser complicado. Porque, às vezes, por exemplo, para você, algo que é importante, para mim não é, ou vice-versa. Porque, às vezes, vamos supor, a Lei Maria da Penha, já vi pessoas dizendo que especificar os 5 tipos de violência é muito fácil, enquanto outras dizem que é muito difícil. Então, você pegando aquelas partes mais importantes para você, que você acha que tem mais dificuldades, é muito satisfatório para você ter essa efetividade de estudos. E eu confesso que eu sempre tive essa dificuldade de estudos por resumo, porque eu sou adepto a essa técnica, no caso, estudar e anotando. Sendo que o meu resumo é aquele velho meme do direito. Pega o vade-mecum, marca as partes importantes e você marca o vade-mecum todinho. E no final, em
3, 2 horas de estudo, você está ali anotando o livro, está anotando o slide todo, e no final você fica, putz, o que é que eu estou fazendo se eu tenho esse material, eu tenho que focar, mas realmente temos que ter essa noção de ter essa percepção de como é sua rotina, como é o seu tempo, qual prazo você tem para estudar e por que você está estudando acima de tudo, né? Se você quer um concurso e tem um edital no prazo, com certeza você não vai ter como estudar de uma forma profunda tudo. Você vai ter que escalar ali as matérias mais importantes que vão ter mais questões para, no caso, você ter essa eficácia melhor. Tudo isso é questão de organização. Se você está com o edital aberto, você não vai mais perder tempo lendo doutrina. Você não vai mais perder tempo lendo as súmulas, a jurisprudência, você não vai ler aqueles enunciados do STJ. Não, você vai procurar um material que seja, que já tenha aquele aporte do teórico resumido, os pontos chaves que você necessita para aprender. Porque tem edital que sai com 60 dias, 90 dias para a prova, você não vai ter como estudar aquele edital completo. O que é que você pode fazer? Você pode pegar as provas anteriores, né? Um exemplo para facilitar. Pegar as provas anteriores e marcar quais as questões que são cobradas naquele certame. Você vê, observa o que é que cai mais em português. Por exemplo, CESP adora aquelas perguntinhas do que, né? Do pronome relativo que. Você sabe que sempre vai encontrar aquela questão. Então, você foca naquilo. Interpretação. Sempre vai ter trocentas mil questões de interpretação de texto, com os textos desse tamanho. Você vai estudar a interpretação de texto. Né? Se você faz você embasa o que você tem para estudar a partir do que a banca realmente cobra. Se o edital estiver aberto. Agora, se o edital não estiver em fase de pré-edital, foi autorizado, ou ainda está para ser autorizado, dá para você estudar de uma forma organizada, planejada, você construir o seu caderno, você, por exemplo, elaborar o seu caderno de erros, dá para você fazer o seu material de acordo com a forma que você aprende, né? Se o edital não estiver aberto. Agora, cronograma, organização é tudo. Por exemplo, PCRN eu estou estudando já desde do ano passado, na esperança que Deus abençoe a governadora esse danado saia. Como é que eu faço? Peguei o edital anterior de 2008, me sentei, fiz uma planilhinha no Excel, dividi todas as disciplinas naquela planilhinha, coloquei videoaula, PDF, questões. E vou seguindo os tópicozinhos, entendeu? Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, todos, né? Não, agora sim, não precisa você estudar todos, né? Por quê? Porque geralmente tem variação de edital para edital. O edital é de 2008, então possivelmente ele vai mudar completamente quando ele for sair agora, né? Vai ter coisas que a gente não vai estudar. Por exemplo, a Delta. A linha sai empresarial e tributário. Então, eu não vou perder tempo estudando empresarial e tributário. Se ele vier a cair, eu estudo, mas agora não. Se o edital não saiu, você pega as disciplinas base. Todo edital tem português. Não importa a carreira jurídica, a carreira do concurso que você vai fazer, se é jurídica, fiscal, administrativa, policial. Sempre vai ter português, sempre vai ter raciocínio lógico, sempre vai ter constitucional, administrativo, porque até concurso de ensino médio estão cobrando noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Então, você consegue, estudando só o básico, quando sai o edital, você foca no que está escrito no edital. Agora, se tiver já o edital saído, não dá para você fazer isso. Que seria o famoso feijão com arroz, né? Aquela velha noção de você... Se eu sei que vai cair o básico, então eu já começo no básico, e muitas pessoas ainda têm essa ideia remota de pensar só no específico. E como o Marcos falou aqui, ajude com lógica. Eu acredito que para todo mundo que é da área jurídica, da área de humanas, é um desafio muito grande você ir para raciocínio lógico, às vezes ir até para informática, dependendo da matéria que você quer seguir. Mas é muito importante o que você mencionou justamente por isso. Como a gente vem falando aqui, se você tem uma perspectiva de algum concurso público, até a própria OAB, pesquise esses editais antigos, as próprias provas. Eu vejo vários amigos ainda tendo uma ressalva, por exemplo,
de pegar provas antigas da OAB, não acreditando que vão ser as mesmas questões. E todo mundo menciona. Obviamente não vai ser a mesma questão, mas com certeza a banca está um pouco saturada em algumas matérias de questões, então acaba não repetindo a mesma questão, mas repetindo o artigo, mudando só o inciso, a linha. E essa metodologia de você saber como a banca se comporta, como os elaboradores se comportam, é muito interessante. Não para você ter friso, essa fórmula mágica de saber o que vai cair, mas de ter uma previsibilidade do que pode acontecer, de você sentir ali a prova, o grau de dificuldade. Algumas vão ter um grau maior ou menor, também vai depender muito de quem vai estar fazendo. Voltando também para o assunto que às vezes é fácil para mim, é difícil para você e vice-versa, mas a gente tem que ter esse planejamento justamente para ter essa previsibilidade e ter essas outras alternativas de saber como absorver. Isso mesmo. Em relação... Raciocínio lógico é sentar e resolver aquela danada da bela verdade, que só Jesus na causa. Eu, quando fiz o concurso da EBSER, tinham 5 questões de lógica. O que foi que eu fiz? Eu foquei realmente, assim, como a concorrência era muito alta, eu sabia que o corte seria muito alto, em virtude do quantitativo de vagas, eu foquei realmente em raciocínio lógico, eu fiz aquela imersão. Realmente eu me sentei, analisei, assisti videoaula, que era uma coisa que eu, assim, eu utilizo pelo menos a videoaula só naquilo que eu tenho dificuldade. Eu não assisto todas as videoaulas do cursinho, não. Eu só aquilo que eu realmente tenho dificuldade. E raciocínio lógico, eu precisei realmente assistir as videoaulas e fazer muitas questões para você identificar o que diabo é aquilo do verdadeiro, do falso, daquele do ou, que só Jesus na causa. Mas realmente um assunto chatinho que você tem que se sentar e procurar fazer questões. Perfeito. E só registrando aqui a presença também da querida amiga doutora Graciele, grande jurista que está fazendo um trabalho impecável aqui no nosso país. Viviane, você falou acerca de flashcards. No caso, os flashcards são considerados como métodos de estudo, técnicas nos dias de hoje? Isso. O flashcard eu encaixei justamente na técnica da autoexplicação. Muita gente tem a facilidade de ler e transmitir aquele conhecimento para outra pessoa de uma maneira super fácil. Então, como é que a gente pode aplicar isso? A pessoa estuda, né, faz o resumo, o que for, assiste a videoaula, faz suas anotações, e ele, para fixar aquilo, ele explica para você mesmo, né, para si próprio, ou explica para outra pessoa, né? E o flashcard, eu acho que é um ponto importante nesse sentido. Porque você vai colocar o assunto, você vai dividir o assunto em tópicos, né? E nesses tópicos você vai escrever num cartãozinho. Pode ser naquela fichinha pequenininha que vende de 4x8, que vende com as linhazinhas, né? Pautadas, aquelas fichinhas. Num lado você vai colocar a questão, né? O tema, e no outro você coloca o assunto. Você faz isso em todo o assunto que você esteja estudando. Por exemplo, se você está estudando direitos fundamentais, você coloca todo o assunto de direitos fundamentais numa caixinha, você faz as perguntinhas. Você pode pegar aquelas assertivas de verdadeiro ou falso da CESP, por exemplo, colocar num lado, e no outro você coloca a assertiva correta, né? Coloca o porquê está falso, ou então o porquê é verdadeiro. E você vai fazer essas perguntas para você. Você vai tirar dentro da caixinha uma pergunta, você vai ler e vai procurar responder aquilo com as suas palavras, né? E isso ajuda porque entra naquela danada da pirâmide do conhecimento, né? Que a gente lendo só aprende 10%, a gente ouvindo só aprende 20%, lendo e ouvindo 50%. Se você ler, ouvir, escutar, são 50%, 70%, né? Então, aí entra essa questão do ler, né? E aplicar aquilo, explicar, né? O assunto, você já vai ter uma forma maior de absorção do conteúdo. Então, você vai fazer essa caixinha. Toda vida que você acertar a questão, você tira. Toda vida que você errar, você reinsere ela ali. E aquilo você vai fazendo ciclicamente até chegar a um ponto que você vai responder todas as perguntas de maneira rápida e objetiva. Vai facilitar a sua autoexplicação.
que inclusive pode ser algo bem didático, né? Você fazer com algum amigo de curso, alguma pessoa também que esteja nessa mesma perspectiva, como forma de interação, de ter, no caso, tirar Isso, essa ociosidade, fazer até de uma forma virtual, puxando, respondendo, para a gente também ter uma interação durante os estudos e não pensar daquela velha ideia remota que estudo é algo chato e se readaptar isso. realmente nessa vertente. E Pode fazer gincana, fazer, olha, vamos fazer uma rodada de 30 perguntas sobre determinado assunto, vamos ganhar uma caixa de chocolate. Pronto. Junta os amigos e faz. E você aprende brincando, né? com certeza. E sem tirar, no caso, o compromisso de ter os estudos em dia. E Viviane, em relação à resolução de questões, a tão temida ou a tão, vamos dizer assim, afastada resolutividade de questões, Assim. Oi. como é que você absorve, no caso, essa prática? A resolutividade de questões é mais apropriada você ir diretamente, sem ter uma absorção prévia desse conteúdo, ou realmente fazer essa absorção e posteriormente resolver essas questões? A resolução de questões eu coloco como a técnica do estudo reverso. Você vai para a última etapa do estudo, né? E dependendo do resultado nessa última etapa, você volta para o começo, que é o quê? Ler o material. Você vai, por exemplo, pegar um simulado, né? Pegar uma questão, por exemplo, se você estiver estudando para a OAB, você pega uma prova da OAB, se senta, né? Resolve como se você estivesse realizando aquela prova. E, a partir dali, você vai filtrar o que você errou e o que você acertou. A partir dali, você vai perceber também seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai conseguir delinear o seu estudo de uma maneira mais prática, sem quebrar muita cabeça. Então, o estudo reverso é super importante, é válido. Estudar por questões é super válido, é obrigatório. Não adianta você estudar apenas por leitura de PDF e por ver pelas videoaulas. Não, você não consegue, você termina aquele assunto ficando esquecido. Tem muita gente que compra videoaula e vou assistir 30 videoaulas de 15 minutos cada uma no dia, fechou o computador, foi-se embora, se deitou, acabou. E a aplicação disso que você estudou fica onde? Né? E questões é obrigatório. O estudante tem que entender que questão é algo obrigatório. Não importa se você terminou o estudo, vai fazer questões, ou se você vai começar por questões, para depois você ir para o estudo. No estudo reverso, isso a gente faz como? Você faz as questões, delineia o que você acertou e o que você errou, e vê a incidência desse seu erro. Errei X questões de determinada matéria e essas X questões foi de determinado capítulo do livro. Por exemplo, tributário, errei X questões de competência tributária, de imunidade tributária, que eu não faço nem ideia do que seja, né? Vou o quê? Me sentar, vou assistir a videoaula daquilo, por exemplo, que eu sei que eu errei muito, vou assistir a videoaula daquilo, vou ler o material, fazer um resumo mental, o que facilitar o meu estudo daquilo, né? Você já sabe que aquilo você precisa focar com maior afinco. Se você acertou muitas questões de constitucional, se você acertou muitas questões de penal e processo penal, por exemplo, você não vai retornar para aquele assunto que você acertou aquela quantidade de questões. Aquilo você deixa para lá e fica só revisando. Você não assiste videoaula, você não anota, não faz anotação, não vai ler doutrina, aquilo você só revisa. Retorna para as questões, se você quiser futuramente, por exemplo, no sábado, fazer um ciclo de revisões no sábado que você estuda na semana. Você retorna para aquelas questões que você errou, né? Ou as questões também que você acertou e dá uma lida, né? Por quê? Porque aí você só vai refrescar a sua memória para não cair naquela danada da curva do esquecimento, que no mesmo dia que você estudou, você só absorve 75%. Com 24 horas, você só absorve de 50% a 35%. Um mês depois, só são 3%. Se você não aplicar aquilo que você estudou de forma sistemática com as questões, você vai ter um tempo perdido. Entendeu? Agora, há uma ressalva.
Estudar por questões sem você nunca ter visto aquela matéria não tem resolutividade. Ele é bom para quem, por exemplo, está estudando para a OAB, que já tem um conhecimento prévio, nem que seja o básico do básico do básico, mas você lendo aquela questão, você sabe mais ou menos o caminho que você vai tomar. Agora, se você é uma pessoa que nunca estudou direito, você resolver questões de direito, você não vai saber para onde ir. Você não vai saber nem o que danado, nem para onde começar. Você vai ler e vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Receita de bolo, isso é tudo a mesma coisa, né? Então, é uma coisa que é um método que é específico para quem já tem um conhecimento prévio, mínimo ou máximo, mas você tem que ter um conhecimento prévio. Perfeito. E só registrando a presença aqui também do meu querido amigo Rafael Saldanha, grande procurador lá do estado do Ceará. Danilo Queiroz também, cofundador da Advocacia Potiguar Júnior, grande parceiro de vários projetos. E em questão da resolução das questões, eu fiz questão, sendo até redundante, de perguntar, pelo fato de ter sido uma dificuldade muito grande para mim quando eu fiz a primeira fase do OAB, pelo fato de que eu tive a percepção na primeira preparação que eu deveria só ver videoaula. Então, eu tinha uma rotina diária de assistir 4, 5 horas de videoaula e só. Mas pelo fato de que, por que eu não fazia questões? Com medo de uma rejeição própria. De, no caso, o quê? Eu vou fazer uma questão, eu vou errar, e aquilo vai, de alguma forma, afetar o meu psicológico, porque eu não estou tendo uma produtividade boa, sendo que temos que pensar o quê? A hora de errar é no treino. A hora de errar é no Isso. treino, na batalha que a gente não pode errar. Então, a dificuldade que eu tive na primeira vez que eu fiz a primeira fase foi justamente isso, de ter um medo dessa rejeição, de fazer um simulado, de fazer isso. Já na segunda eu fiz mais de 11 simulados, deu certo, mas justamente por isso, de ter esse medo de errar, de ver que não está dando certo, mas é algo que eu deixo até como dica para quem está nessa preparação, façam questões, sigam realmente essa esses dois métodos de ter o teórico, sim, mas tem um prático até para sentir como vem as questões, como pode ser cobrado, e você ter realmente esse diferencial para na hora da batalha ter a ferramenta necessária, porque realmente, se você Isso. erra, você tem como corrigir. O momento de errar é agora, não é na hora da prova. O momento de errar é você em casa, sozinho. Não tem o porquê ter medo. Muita gente tem aversão de resolver questões justamente ou por essa questão do medo de olhar e fazer, vixe, eu estou errando muitas questões, estou com vergonha, vou desistir. Ou então é porque tem dificuldade realmente de aplicar aquilo que estudou. Né? Muita gente não consegue interpretar aquilo que viu e colocar em prática nas questões. Aí termina o quê? Não vou fazer essa fase. Para mim, só o assistir a videoaula está ótimo. Né? Na hora da prova, eu vou saber o que danado eu vou ter que fazer naquilo ali. E isso é totalmente errado. Por quê? Muitas bancas, você conhece o entendimento que ela tem daquela matéria a partir das questões. CESP tem uma maneira única de interpretar o danado do direito. Né? Ela tem uma maneira única de dizer, eu sigo o STJ. E a FGV diz, eu sigo o STF. E você só vai saber isso resolvendo questões. Você só vai saber conhecendo o que sua banca pede. Se aquela sua banca pede uma coisa mais superficial, não tem para que você aprofundar. Isso você vai saber fazendo questões. Né? Por exemplo, a OAB. Vai chegar uma hora que você vai fazer tanta questão, por exemplo, eu faço o mínimo, que são 10, 20 questões por dia. O mínimo. No final na semana eu faço 70, 80 questões. Né? O mínimo, 10, 20 questões. Vai chegar uma hora que você vai ver que aquele assunto está se repetindo da mesma forma, só está mudando o danado do homenzinho. De Mário mudou para Francisco, de Maria mudou para Tereza. E os valores, só você vai ler, vixe, eu já vi essa questão antes. É dessa forma aqui, e marca o xizinho. Não tem mistério, vai chegar uma hora que vai ser sistemático o que você vai entender. E fora que você vai conhecer a danada das cascas de banana. A OAB sempre coloca duas alternativas super parecidas, que troca uma palavrinha e você fica na dúvida. Aí você vai saber, fazendo as questões, interpretar a danada da questão.
Exatamente. No caso, ter essa adequação, como a gente vem salientando, para você ver o que vem lá pela frente. Viviane, estamos aqui com 5 minutos finais, interação muito boa nessa quarentena. Você, novamente, agradeço pela aceitação do convite, tá abdicando esse tempo para compartilhar conhecimento conosco, sempre é uma honra. E queria que você deixasse suas considerações finais, porque senão vamos ser expulsos aqui Isso, da rapidinho, nossa live. mandando rapidinho, mandando um abraço para todo mundo que está aí, os meus amigos que compareceram, né? Dizer que tem um vasto material na pasta no meu Drive no Instagram, tudo gratuito. Eu tenho material para a segunda fase da OAB, eu tenho mais de 500 livros jurídicos, todos atualizados no Drive, mais de 250 mapas mentais. Tem o material para concurso, tem o DEPEN, tem o PRF, tudo de forma gratuita para ajudar a vocês a estudar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, está desorientado, precisando de um auxílio, é só falar comigo por direct. Assim que eu visualizar, eu já respondo, tá certo? E vamos para cima, vamos estudar e vamos passar. Com certeza, e só reforçando, pessoal, os materiais são maravilhosos. De vez em quando vou lá, pego aquele material, aquele mapa mental, Viviane é uma grande parceira do Juiz Acessível também. Mas também queria agradecer a todos que tiveram aqui conosco. O momento foi para vocês, justamente para vocês não desanimarem nessa quarentena. Apesar de qualquer dificuldade, de qualquer empecilho, mantenham-se firmes e fortes nessa luta, nessa batalha, independente da sua situação, se você está tendo dificuldades ou não, se esforce, vão para cima, porque com certeza irão colher esses frutos que vocês estão plantando agora. Não vão nessa perspectiva de imediatismo, de atalhos, porque quem posta isso com certeza está tendo a má fé de mostrar uma vida não real para vocês. Então vão no seu tempo, no seu momento, que com certeza vocês vão ter o êxito nessa batalha. Então, Viviane, muito obrigado e saiba que as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. E valeu, pessoal. Até a próxima.